A aula de hoje, então, é sobre a última das escolas que eu vou apresentar para vocês, que é o pós-positivismo. É uma escola talvez mais difícil de falar, porque ela ainda está, por assim dizer, em formação. Então, é difícil delinear todos os contornos de algo que ainda está sendo moldado. Não que as outras escolas ainda não estejam evoluindo, mas as linhas gerais das outras escolas, por assim dizer, estão mais sólidas, são mais claras essas linhas. O pós-positivismo, inclusive, ele tem um problema maior, que é... O problema maior do pós-positivismo é que ele é um saco de gatos. Pela falta de uma expressão melhor, ele coordena esforços muito distintos entre si, que têm em comum uma única coisa. Na verdade, mais de uma coisa, mas principalmente uma crítica ao positivismo jurídico. A escola mais fácil de falar para vocês é o positivismo jurídico por uma razão bem simples. O positivismo jurídico foi uma experiência consciente. Os autores decidiram fazer, por assim dizer, uma corrente do pensamento jurídico, conscientemente, deliberadamente. E traçaram quais eram os eixos principais dessa corrente, a qual eles aderiram de forma explícita. Ao contrário do justnaturalismo clássico, do justnaturalismo moderno, que não houve uma adesão, jamais Tomás de Aquino sabia que ele era um justnaturalista clássico, nem Hobbes sabia que era um justnaturalista moderno. Os positivistas todos sabiam que eram positivistas. Agora, o pós-positivismo ele não é algo tão deliberado, tão explícito, e ele se dá por oposição. Que nem diz o Dworkin diz que o que ele faz é um ataque geral e restrito ao positivismo jurídico. Então, o que esses autores que a gente pode amalgamar nessa corrente pós-positivista, eles todos concordam naquilo que eles discordam. Todos eles concordam que o positivismo está errado. Esse é o eixo central. Eles também concordam que existe uma necessidade de substituir o cientificismo por outros eixos. Os dois principais eixos que vão substituir a ideia de ciência são a interpretação e a argumentação. Vou falar um pouco de como surge as primeiras críticas ao positivismo jurídico. Por mais que o positivismo jurídico tenha sido a escola preponderante no século XX, eu tenho dito para vocês várias vezes isso e vou retomar. Ele não era a única corrente, porque as outras correntes elas não deixaram de existir. Elas só se tornaram menos hegemônicas. O positivismo jurídico ele teve uma preponderância durante o século XX, principalmente. Durante meados do século XX foi o seu auge. Mas, ao mesmo tempo, muitas vozes divergentes discursavam, tanto aquelas que ainda aderiam aos clássicos e modernos do direito natural, e novas escolas de outras correntes filosóficas. Eu destaquei aqui 4 dessas correntes que faziam críticas ao positivismo jurídico, o que não impede que haja outras. Todas elas se assentam sobre um grande fundamento. Todas elas se assentam sobre a ideia de anticientificismo, que é o 5º eixo que eu coloquei aqui. O anticientificismo é algo que é compartilhado por muitos dos autores da teoria do direito, da filosofia do direito e da filosofia em geral. Há uma crítica, ao mesmo tempo que há uma adesão enorme às bases metodológicas de um direito científico e de humanidades científicas, como as ciências sociais, na história, na economia, existem as vozes divergentes que fazem uma crítica enorme ao anticientificismo. Os alunos da sociologia, da história, da economia e de outros cursos das humanidades, eles ouvem desde o começo do curso uma discussão grande entre aqueles que defendem que as suas áreas têm contornos científicos e aqueles que discordam disso. Se alguém aqui já fez algum desses cursos
história e sociologia, principalmente, já deve ter ouvido desde o início críticas enormes. A sociologia, principalmente a partir do Weber, ela se torna ciência social, ou ciências sociais. E isso tem uma força enorme, dada a força do Weber. Entretanto, acho que hoje a corrente preponderante é não assumir a sociologia como ciência. Em que pese, eu acho que o nosso curso de sociologia aqui da URGS continua sendo ciências sociais. Nas ciências políticas a mesma coisa e assim por diante. Então, existe um anticientificismo como uma primeira premissa, um primeiro axioma geral, que vai dar base a muitas formas de pensamento filosófico do século XX. Entre elas vai ser um dos argumentos centrais que vai formar o pós-positivismo. Mas o anticientificismo ele é muito maior que o pós-positivismo. Então não é porque alguém critica a ideia de ciência, e aqui para a gente a ideia de ciência do direito, que essa pessoa vai ser um pós-positivista. Não há uma correlação necessária, mas é uma condição necessária para alguém ser pós-positivista que ele seja um anticientificista. Existem, então, 4 escolas que eu destaco aqui para vocês. A filosofia da linguagem, que é uma das principais correntes filosóficas, se não a principal corrente filosófica do século XX. Ela vai dar base a boa parte do que vai se construir no pós-positivismo. A filosofia da linguagem, ela tem, por assim dizer, vários pais, mas o maior destaque se dá a Wittgenstein, certamente o maior filósofo do século XX, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Inclusive, eu indico que leiam a biografia dele. Tem uma biografia que chama O Dever do Gênio, que é uma das biografias de filósofo mais geniais que eu já li, porque ele explica ao mesmo tempo a vida do Wittgenstein e a sua filosofia, escrita pelo Monk, acho que é esse o nome do autor. A filosofia da linguagem, então, o Wittgenstein é um autor que ele tem pelo menos 2 grandes fases. Ele é um dos membros do Círculo de Viena, que eu já falei para vocês. O Círculo de Viena, desde o final do século XIX, na fervilhante Viena, ele vai dar base a muitas das coisas que o saber modificou, muitas das áreas modificadas do saber no século XX foram influenciadas por esse Círculo de Viena, que era, por assim dizer, um centro de encontro de livres pensadores em Viena, das mais diversas áreas, que tinham uma crítica geral à ideia de metafísica e achavam que a metafísica e qualquer ideia transcendental deveria ser rejeitada. Toda a revolução que a arte moderna causou é uma refutação à ideia metafísica de beleza. As revoluções, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir, as revoluções que são feitas na filosofia da linguagem surgem do Círculo de Viena, surgem com Wittgenstein, que participava do Círculo de Viena. De lá também vão surgir a psicanálise, vão surgir várias outras críticas a ideias clássicas do saber, principalmente qualquer refutação à metafísica. A refutação à metafísica no Círculo de Viena era tão profunda que ele sempre que alguém vinha com algum tipo de argumento que remetia a algo metafísico, ou seja, a essência de que algo realmente existe, que tem um transcendente, desde que existe natureza humana até o fato de que existe natureza nas coisas do mundo, que existe uma ordem no mundo, que existe beleza, que existe bondade, que existe algum tipo de transcendente. Transcendentes, principalmente na escolásticas, era o belo, o verdadeiro e o uno, e a verdade. Esses eram os 4 transcendentes. A verdade, o belo, não. A verdade, o belo, o uno, falta um que daqui a pouco me vem na cabeça. E esses transcendentes são todos criticados, e toda vez que alguém faz uma referência a algo que pode ser metafísico, eles simplesmente, no Círculo de Viena, começam a dizer M, porque é metafísico. E é incrível que o Círculo de Viena ele vai ter uma influência enorme, tanto no positivismo jurídico, ao qual eu já contei para vocês,
na última aula, mas também tem uma influência enorme no pós-positivismo, porque Wittgenstein é um desses sujeitos curiosos que muda de posição ao longo da vida. Ele começa com uma ideia de que a lógica vai resolver os problemas filosóficos, e ele escreve o Tratatus Lógico-Filosófico, e lá ele acha que ele resolveu quase todos os grandes problemas da filosofia, e ele acredita tanto nisso que ele vai virar professor de matemática de colégio de criança. Depois ele vira jardineiro, sendo que ele era da família mais rica da Europa. Os Wittgenstein vivem até hoje com o dinheiro do pai do Wittgenstein. Aí ele renunciou a esse dinheiro, ele renunciou à herança e foi viver como professor. Mas depois de muito tempo que ele tinha abandonado a filosofia, ele acaba retornando à filosofia e ele acaba publicando e apresentando como tese as suas investigações filosóficas. E as investigações filosóficas, elas dão uma reviravolta na filosofia e é um grande marco para o que se chamou de giro linguístico, ou guinada linguística, ou qualquer coisa que o valha, para mostrar que a filosofia ela muda seu foco e ela começa a se preocupar com os campos da semântica, da sintaxe e da pragmática, a ideia geral de significado, que é algo muito além da linguística, a ideia de o que significa significar, o que dá significado às coisas, como a gente projeta significado nas coisas. Existe pensamento fora da linguagem? Existe como construir algo sem construir a partir da linguagem? Wittgenstein vai propor que isso é impossível, que a linguagem dá os contornos de todo pensamento e que a realidade concreta na qual essa linguagem está assentada, ela vai definir, inclusive, a própria linguagem. Tudo bem, não é uma aula sobre filosofia da linguagem, mas isso vai ter uma influência muito grande para a ideia de que a linguagem e as formas que a linguagem se utiliza, elas têm uma influência no significado e vai ter uma influência, obviamente, no significado jurídico das proposições jurídicas. Depois, a escola de Frankfurt, que é uma escola principalmente de ciência social, mas uma escola crítica, desde Horkheimer, ela se baseia no marxismo crítico, é um marxismo dissidente que não concorda com as leituras marxistas da União Soviética. Eles têm uma visão marxista que pretende manter as bases liberais de Marx, porque Marx era um liberal, e eles pretendem fazer uma leitura crítica das estruturas sociais, das instituições, e vão fazer uma leitura crítica, obviamente, do direito. Essa leitura crítica ela tem sérias dúvidas, inclusive, com a instituição da ciência, e por isso que ela vai dar uma base forte para esse anticientificismo. A fenomenologia, que surge na esteira da filosofia da linguagem, também tem uma que eu não coloquei aqui, que é a filosofia da mente, ou filosofia da consciência, que surge no desenvolvimento da filosofia da linguagem também. Mas a fenomenologia é uma escola muito rica no século XX, e ela vai ter sérias críticas ao método empírico positivo, já que ela pretende que a realidade seja interpretada e entendida a partir de fatos da consciência, e não de fatos brutos. A grande dissidência da fenomenologia é que ela acredita que o cientificismo do positivismo leva à ideia de que a gente tem que interpretar a realidade a partir de fatos dados na sociedade. E esses fatos, por mais que esses fatos se tornem de um objeto bruto para um objeto teórico, como eu falei na aula de metodologia para vocês, ela acredita que o positivismo, e de certa maneira boa parte dos positivistas realmente o faz, pretende desses fatos brutos com um método ter fatos teóricos, seja um objeto teórico para sua disciplina, um objeto que se dedica a estudar os fatos brutos e transformar eles em fatos teóricos, portanto, objetos teóricos a partir de um método, mas que acredita que existe uma objetividade nesses fatos. Hoje, inclusive, eu discutia com uns amigos meus, fazendo um parênteses, eu discutia pelo WhatsApp com um grupo de amigos que eu tenho, que a gente discute bastante, sobre se a imprensa deve ter ou não deve ter uma linha editorial. Boa parte dos meus amigos, inclusive um deles é jornalista,
acredita que deve ter uma ideia de neutralidade. Esse meu amigo é jornalista e ele trabalhou, agora não trabalha mais, agora ele está independente, mas ele trabalhou para o The Independent da Inglaterra e que é um dos poucos jornais da Inglaterra que tem uma linha editorial propondo a neutralidade. Só que aí eu discuti com ele, existe possibilidade de neutralidade? O positivismo pressupõe que sim, mas até escolhendo qual o fato que é importante para eu colocar no jornal. O que integra esse fato? Porque os fatos, na verdade, eles são parte de um caos. O que integra um fato, eu teria que detalhar, inclusive, as placas dos carros que passaram. Mas por que eu recorto a realidade em algumas coisas e eu digo que aquelas coisas são relevantes e outras não? A fenomenologia tem uma resposta, porque os fatos eles não são dados no mundo, os fatos são fenômenos da consciência que a gente atribui sentido e que tem contextos específicos para atribuição de sentido, que não existe como construir a partir de um método científico um olhar puro da sociedade, a possibilidade de que um método realmente purificasse, porque não existem fatos. Existem construção de fatos a partir da consciência. E isso vai trazer inúmeras críticas ao positivismo, debates muito interessantes. Husserl e outros caras vão trazer debates que são travados até hoje a partir da fenomenologia. Uma outra corrente que vocês devem conhecer bastante, pelo menos já devem ter ouvido falar, o existencialismo, que teve como seu grande expoente o Sartre, na França. O Sartre é extremamente conhecido, inclusive de quem não gosta de filosofia. Só existem 2 livros que lançaram a primeira edição com 50 mil exemplares na França. O primeiro foi o Sartre, que foi o primeiro a vender uma primeira edição com 50 mil exemplares, que é absurda. E o segundo foi Paulo Coelho, quando ele publicou em francês, eu acho que o Alquimista, essa edição teve mais de 50 mil exemplares na primeira edição. Bem, o existencialismo, tem um texto de existencialismo que eu indico, recomendo fortemente para quem quer aprender um pouquinho mais a ler, tem ele traduzido na internet, vocês acham bem fácil, que se chama, texto do Sartre, se chama O Existencialismo é um Humanismo, não é o humanismo, é um humanismo, na qual o Sartre refuta algumas ideias, algumas críticas ao existencialismo, principalmente a ideia de relativismo total e impossibilidade de construção moral a partir do existencialismo. O existencialismo acredita que a construção de sentido se dá junto com a construção de uma determinada existência. Não existe nenhuma essência nas coisas, só existe a existência, desculpem a redundância, mas o mundo se apresenta para mim a partir da minha própria existência, e a minha existência, a partir da construção dela na minha vida, dá significado e sentido para as coisas que eu entro em contato. A partir daí vocês já podem imaginar a série de críticas que vem. Mas são 2, desculpem, a formatação ficou fora do padrão quando eu coloquei aqui no MacConf, eu não sei como fazer para que isso não ocorra. Existem 2 eixos centrais. Sim, Martim, o Husserl é da fenomenologia, fundador da fenomenologia. Existem vários outros, Levinas e outros caras que são bem importantes na fenomenologia, mas eu posso te recomendar depois algumas leituras sobre isso. Os 2 grandes eixos, os eixos centrais do pós-positivismo, eles se dão em 2 áreas extremamente relevantes do direito, que são a interpretação e a argumentação. Enquanto boa parte da discussão do positivismo fica no eixo norma e ordenamento jurídico, principalmente a produção normativa, as fontes normativas, a relação entre as fontes normativas e o ordenamento jurídico e a relação entre os ordenamentos jurídicos, o pós-positivismo desloca esse eixo de discussão para outros 2 eixos, a ideia de interpretação e de argumentação. Sim, César, com certeza. A ideia de existencialismo está dentro da ideia de desencantamento do mundo. A ideia é aquela que eu disse para vocês que é pós-metafísica.
alguma coisa ocorreu com um slide que eu queria apresentar para vocês, no qual eu falava sobre... Eu quis botar uma figurinha e acabei... Eu quis botar uma figurinha e acabei tirando o slide, coisas importantes desse slide. Essa figurinha, eu vou falar agora sobre interpretação, era sobre isso esse slide, desculpem, depois eu coloco aí para vocês baixarem o PowerPoint correto. Eu queria falar primeiro, então, sobre a ideia de interpretação e de objetividade. Existe, então, uma escola específica que vai falar sobre interpretação e vai dar uma base muito forte ao pós-positivismo, em que pese ainda não poder ser chamado de pós-positivismo. Essa escola, vocês já devem ter ouvido falar, ela se chama hermenêutica. A hermenêutica é uma grande discussão sobre interpretação, que tem três bases centrais. Na verdade, ela já surge no século XIX, com Schleiermacher, mas ela vai ganhar grande força com Heidegger e Gadamer no século XX. E a hermenêutica geral, ela se preocupa, então, principalmente com três grandes eixos de interpretação. Que sempre é a interpretação de textos, texto aqui no sentido amplo. Primeiro, a interpretação religiosa, a interpretação de textos sagrados. Segundo, a interpretação de textos literários. E, por fim, a interpretação do direito. A gente tem três grandes fenômenos interpretativos, três grandes áreas do saber que se interrelacionam e não tem um método definido, porque não tem um método científico. Esse método depende de uma relação intrincada entre o autor e o seu contexto, as suas ideias gerais e as suas pretensões naquele texto, que o autor coloca naquele texto. Um contexto, tanto do autor quanto um contexto de leitura, e o leitor. E aí a gente tem três grandes eixos que vão servir de base tanto para a interpretação dos textos religiosos, dos textos literários, quanto dos textos jurídicos. Um diálogo constante entre o texto, o contexto e o leitor. Então, a gente quer o autor e seu contexto, o texto e o seu contexto, e o autor e o seu contexto. Desculpem, agora ficou melhor formulado. Dado determinados contextos, os sentidos, eles mudam. Os sentidos, eles sempre são dinâmicos, assim como a linguagem. O sentido, ele não é fechado. O sentido, ele vai sendo produzido e vai sendo produzido em comunidade, em diálogo. A semântica se relaciona diretamente com a pragmática. Não há uma objetividade na interpretação. Não existe. O que é a interpretação correta? Aí eu coloquei essa figurinha aí para vocês, que é uma figurinha bem famosa, que normalmente a maior parte das pessoas vê primeiro um pato, e se olhar bem, depois vê um coelho, e depois que enxerga um, fica com dificuldade de enxergar o outro e de mudar. Porque não existe uma objetividade em nada, nem em desenhos. Desenhos são obra de arte, ou uma tentativa de... Eles projetam, assim como o texto escrito, o desenho também pode ser lido. O desenho também é um texto. Quem desenhou isso tinha uma pretensão. E tinha um contexto. O desenho, ele tem alguns contornos. Mas a nossa subjetividade dá outros contornos a isso. A gente se relaciona com o texto e com os outros leitores, ao mesmo tempo com uma comunidade de leitores. É interessante que tem uma outra figura que eu tinha colocado aqui, mas desapareceu também. Eu não sei o que aconteceu com o meu slide, já que se eu volto lá para o PowerPoint, ele está lá, mas aqui ele não está. Mas tem uma outra figura que é bem interessante, que pode ver uma mulher jovem ou uma mulher velha. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão encontrar. E é interessante que a maioria das pessoas que são velhas enxergam uma mulher velha. E a maioria das pessoas que são jovens enxergam uma mulher jovem. Nós nos projetamos sobre o texto. Isso significa dizer que não existe uma objetividade em nenhum texto. Qual é a interpretação correta? Não existe interpretação correta, existem contextos possíveis de interpretação, diálogos possíveis de interpretação. Não significa que não existam interpretações impossíveis. Existem sempre interpretações possíveis que devem ser constantemente discutidas, relidas e dialogadas.
A gente não tem uma interpretação final, nenhum texto tem. E, inclusive, os textos eles se desprendem do seu contexto original e das intenções originais de quem pretendia alguma coisa com esse texto. Vamos pensar no seguinte, a 14ª emenda da Constituição norte-americana é um excelente exemplo. Vocês sabem, a 14ª emenda é a emenda da igualdade, que diz que todo norte-americano tem que ser tratado igualmente perante a lei. E essa 14ª emenda surge no contexto do fim da Guerra Civil. E ela teve algumas interpretações principais na Suprema Corte. Seu texto jamais mudou. A intenção daqueles que criaram esse texto, obviamente, jamais mudou. Mas esse texto, ele legou ao direito diferentes significados possíveis. Teve pelo menos 3 ou 4 grandes leituras da Suprema Corte. A que ficou mais famosa, por ser extremamente contestável, é uma primeira leitura que se dá num contexto específico da pós-guerra civil, que é a manutenção da desigualdade racial e depois a ideia estruturada de que pode ser que haja igualdade quando há segregação, desde que haja um tratamento igual do Estado aos seus cidadãos. Se houver uma escola para brancos, se tiver uma escola para negros, se tiver um ônibus para brancos, tiver um ônibus para negros, ou pelo menos uma parte desse ônibus direcionado para cada um. Se tudo que for oferecido para um for oferecido para o outro, e essa comunidade se mantenha segregada, dizia a Suprema Corte, está mantida a cláusula de igualdade da 14ª emenda. Bem, vocês sabem que a partir das demandas dos direitos civis, nas décadas de 50 e 60, há uma alteração significativa, a partir de alguns casos centrais, há uma alteração significativa na interpretação da Suprema Corte. Mas, vejam, o texto não mudou. O que mudou? Mudaram algumas coisas base. A principal delas foi o contexto. Mudado o contexto, a interpretação muda. Obviamente que a gente pode dizer que a primeira interpretação estava errada e que existem interpretações melhores que outras. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o contexto original da 14ª emenda era bem diferente do contexto de hoje. E que hoje isso tem outro significado porque tem outra estrutura social. E, obviamente, hoje tem outras formas de racismo e outras formas de machismo e outras formas de desigualdades perante a lei na comunidade dos Estados Unidos. Mas cada contexto demanda soluções jurídicas diferentes, por mais que sejam soluções dadas pelo mesmo texto. Então, um texto jurídico ele pode mudar, mesmo que as letras do seu texto jamais tenham mudado, que as palavras do texto não tenham mudado. A hermenêutica, então, que vai dar base a essa discussão sobre interpretação no pós-positivismo, principalmente através dos escritos de Gadamer, que, então, leva essa discussão muito aprofundada no campo do direito. Isso daí vai dar bases a muitas discussões sobre qual seria a interpretação correta, se existe objetividade na interpretação. O Dworkin vai acabar sendo influenciado muito por essa escola hermenêutica, e isso nos legou discussões enormes sobre limites semânticos e possibilidades semânticas, e a possibilidade ou não de acreditar que existam interpretações objetivas, e a possibilidade de discutir se existe interpretação certa. No dia 21 de outubro, eu estou convidando um colega meu, professor da Universidade de Caxias do Sul, que vai falar sobre objetividade e cultura. Eu convido todos vocês desde já, vou mandar mais informações. Vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano, dia 21 de outubro, às 14h. Se vocês quiserem ouvir mais sobre objetividade, acho que ele vai falar bastante sobre isso. E vocês estão, por assim dizer, convidados. Estão de fato convidados. Estão de fato convidados. Bem, desculpem aí, ficou um texto antigo, eu acho que eu não salvei as últimas modificações
do meu PowerPoint, por isso que tem alguns erros. Tem uma pergunta aqui. Sim, André, na verdade são contextos sociais diferentes. Os contextos sociais levam a estruturas sociais, a valores, a formas de vida, a muitas coisas. É um contexto social complexo, e esse contexto social complexo, ele obviamente vai influenciar o texto. Vai influenciar porque há sempre um diálogo entre o autor, o texto, o leitor e seus contextos. E é um diálogo constante. Não, inclusive, a gente não vai chegar num dia que ele vai dizer agora a gente chegou na interpretação correta, porque a interpretação correta ela é construída e é constantemente construída. O elemento da pragmática, os três grandes eixos da filosofia da linguagem, que são três grandes eixos da linguística: semântica, sintaxe e pragmática. A pragmática tem um peso extremamente relevante aqui na hermenêutica, diferentemente de escolas mais tradicionais do século XIX, que colocavam praticamente todo o peso na semântica e algum peso na sintaxe. Há uma inversão disso a partir da filosofia da linguagem, e na escola hermenêutica uma inversão bem forte, mostrando que o sentido da linguagem é extremamente rico e que ele não é definido por uma objetividade concreta no mundo ou no próprio texto. Há uma discussão, por exemplo, falar sobre algumas discussões que eu tive, algumas discussões pessoais com amigos meus. Eu gosto de filosofia, então eu sou chato. Né? Chatos gostam de discutir. Essa é a principal característica do chato, ficar discutindo coisas o tempo inteiro. Eu discuti esses dias com amigos meus sobre se existe uma interpretação correta de arte, uma interpretação correta de obra de arte. E isso se deu num contexto específico. Vocês devem ter visto que teve uma mulher no Twitter, eu acho, ela colocou uma foto do Sandman, na verdade um cosplay do Sandman, feito por eu não sei exatamente se era travesti, transexual, não sei exatamente qual era a identidade da pessoa que fazia o cosplay do Sandman, mas ela dizia, fazia um comentário pejorativo, colocava uma foto, e aí o autor do Sandman, da história em quadrinho, dialogou com ela no Twitter, dizendo que o Sandman já foi mulher, o Sandman já foi gay, que para ele é um ótimo cosplay. E aí alguém comenta depois, isso é mansplaining, é um homem explicando para a mulher. E aí ele disse, não, na verdade, isso daqui é autorsplaining, algo assim ele diz. Porque ele acha que ele é o autor, então, obviamente, ele tem a interpretação correta. Eu acho que foi uma sacada legal dele, ele tinha todo sentido de criticar a pessoa que fez aquilo, porque aquela pessoa está cheia de preconceito. Mas aí a discussão era, será que ele, por ser o autor, ele tem uma interpretação melhor? Porque, vejam, existe um desligamento a partir do momento que a obra de arte ela foi feita, ou mesmo a obra literária geral ou a obra filosófica. No momento que alguém cria uma obra, ela se desliga do autor. E autor vira uma coisa e a obra vira outra. Uma coisa é o texto, outra coisa é o autor. O autor, ele tem uma pretensão ao fazer o texto, mas essa pretensão ela não dá a interpretação correta. Ela dá uma interpretação possível. Inclusive, a gente pode dizer que o autor tinha uma interpretação incorreta. Várias vezes a gente pode achar que o autor tinha uma interpretação incorreta. Por exemplo, imagine que alguém tenha feito um projeto de lei, esse projeto de lei tenha sido por iniciativa da corrupção. Então, um deputado ganhou dinheiro para fazer um projeto de lei. O originalismo, Martin, eu não sei nunca como é uma escola que pretende que o autor, de fato, dê a interpretação correta. Mas existem outras. É uma ideia de objetividade. Mas imagina que algum deputado propõe um projeto de lei e ele tenha feito isso porque ele ganhou dinheiro. Qual a intenção dele? Você não sabe qual é a intenção do legislador. Né? A intenção do legislador, na verdade, são 513 deputados aqui, mais 81 senadores em nível federal. Qual é a interpretação correta? Eu não sei. E é a intenção deles que me dá a interpretação correta? Não.
E também não é na obra de arte. A interpretação dele, quando a obra de arte se desliga dele, é mais uma interpretação, ele é mais alguém da comunidade. Obviamente que ele tem, por assim dizer, lugar de fala, e ele tem boas bases para dizer uma boa interpretação, mas ele não dá a palavra final, porque a palavra final não existe. Esse é o ponto hermenêutico. Mas um outro eixo central que eu trago para vocês aqui do pós-positivismo, junto com a interpretação, é a argumentação. E a teoria da argumentação, ela acaba sendo resgatada por Vivek na primeira metade do século XX. Vivek foi orientador do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que era professor da USP até há pouco tempo, e tem um livro excelente de introdução ao estudo de direito, talvez o melhor livro de introdução ao estudo de direito, se não fosse o fato de alunos do primeiro semestre e do primeiro ano não conseguirem ler, porque ele é muito difícil. Seria um livro excelente, mas o Vivek tem uma influência muito grande aqui no Brasil em razão disso. O Vivek lança um livro chamado Tópica e Jurisprudência, que ele pretende um resgate a Aristóteles e uma crítica ao cientificismo geral. O que ele propõe? Bem, tem dois grandes livros do Aristóteles que vão servir de base à teoria da argumentação no século XX e agora no século XXI, porque a gente ainda tem grandes expoentes dessa teoria da argumentação, que são a retórica e a tópica. O Vivek pretende resgatar a tópica, na qual ele pretende que essa tópica do Aristóteles seja uma visão contrária à ideia de sistematicidade. Desde o fenômeno da codificação, está ganhando força no direito a ideia de sistematicidade e organicidade, que dá conta dos principais conceitos do direito e dá conta das principais soluções que o direito poderia dar, como se o direito fosse um todo sistemático e orgânico, que pudesse ser estudado a partir de um método e que respondesse sistematicamente aos grandes problemas da sociedade, e que isso pudesse ser feito de uma maneira científica. Essa organicidade sistêmica, ela seria toda organizada por um método, e esse método seria de preferência científico. Então, uma ideia que surge principalmente nos projetos iniciais de codificação, no fim do século XVIII, e vão ganhando força até se tornar um positivismo, pretende que o direito tenha uma grande sistematicidade, que ele seja baseado principalmente em conceitos. E esses conceitos teriam como centro grandes respostas aos principais problemas sociais. O Código Civil é um excelente exemplo, influenciado principalmente pelo Código Civil francês, é um grande exemplo de uma tentativa de sistematicidade e organicidade na resposta dos grandes problemas da vida civil. Já estudaram direito civil, sabem direitinho como é que isso funciona. O que o Vivek critica? Ele diz, o direito ele não trabalha com a sistematicidade da ciência. O direito não é sistêmico. O direito é tópico. O que significa dizer que o direito é tópico? O direito ele não se dá a partir da sistematicidade, ele se dá a partir da dialética. O direito se dá a partir da discussão. E o grande eixo do direito, do estudo do direito, não se dá pelas respostas que a gente vê nos conceitos, e sim pelas perguntas. O direito tem o seu eixo central, não numa ciência, e sim nos problemas. Os problemas que são dinâmicos e vão surgindo constantemente. E a partir desses problemas a gente tem perguntas. Essas perguntas, elas são centrais no mundo do direito. E isso vai fazer que haja uma divisão bem grande, depois o Tércio vai trabalhar bastante nisso, entre dogmática e zetética. A dogmática é uma tentativa de trazer grandes respostas que já são dadas, são dogmas, e são aceitas pelo mundo jurídico para impor poder. Enquanto as zetéticas são grandes perguntas transversais ao direito, que não tem uma resposta definida, nem um método para buscar essa resposta, exceto o diálogo. E eu vejo que pretende que Aristóteles tinha isso em mente, e pretende também que os romanos, que toda a jurisprudência romana, presente depois, quando organizado isso no Digesto e nas outras obras de Justiniano, a gente tem uma ideia central de perguntas. Se vocês já leram Digestos, vocês vão se surpreender, porque normalmente um aluno de direito, quando pega o Digesto, ele imagina que tem algo parecido com o Código Civil.
Afinal, ali tinha muito do direito civil, do direito privado romano. Mas não tem nada dessa sistematicidade. Ele não está sistematizado por temas, ele está sistematizado por perguntas. E vocês vão ver que, às vezes, dois jurisconsultos diferentes dão respostas contraditórias para a mesma pergunta. E a ideia central era, eu estou dando uma resposta, e a gente vai fazer um grande diálogo aqui. E a gente vai ter que construir uma argumentação e vai ter que construir regras para essa argumentação. E são as regras dessa argumentação que nos dão as respostas para os problemas jurídicos. Mas sempre tendo em mente que o direito vai ter novos problemas e que a gente vai ter que construir novas respostas, que o importante é a institucionalização dessas perguntas e desse grande debate, dessa grande dialética. Um dos grandes interlocutores do Vivek, que é o Perelman, ele vai buscar outro livro do Aristóteles, que é a Retórica, no qual o Aristóteles está discutindo exatamente quais são as regras de argumentação. Quais são as grandes regras de argumentação na política, no direito e na vida moral, por assim dizer. Existem três grandes tipos de discurso, três grandes tipos de argumentação, vai dizer o Aristóteles na retórica. Então, eles retornam aos gregos, e Aristóteles vai ter um impacto enorme no século XX, porque tanto esses autores aqui da teoria da argumentação, quanto os autores da teoria da interpretação, principalmente na hermenêutica, como Gadamer, eles vão se valer do Aristóteles para tentar contrapor o cientificismo predominante no século XX. E isso tem uma força tremenda, e tem a expressão de dois grandes autores, que a gente pode dizer pós-positivista, que são herdeiros dessa tradição de teoria da argumentação. São eles, Alexis e Atienza. O Alexis, principalmente, vocês já devem ter ouvido falar, porque ele tem uma influência muito grande na URGS, ele já veio na URGS, e ele pretende, de fato a obra dele é isso, construir estándares para uma teoria da razão prática, no qual a gente possa fazer uma argumentação que nos dê respostas melhores para o direito. A pretensão dele, então, a partir principalmente da ideia de proporcionalidade, é construir estándares para fazer boas argumentações. E achar que a partir das boas argumentações a gente possa construir boas interpretações. Mas a gente tem que dar lugar central no direito para a possibilidade de instituições argumentativas. Se vocês forem na escola de Frankfurt, ela também tem um grande expoente que faz isso, que é o Habermas, a partir de outros caminhos, mas que também está tentando construir, a partir da teoria da ação comunicativa, grandes estándares institucionais para que a gente possa buscar respostas para o direito que não possam ser sistematizadas, que não possam ser traduzidas simplesmente num manual. O importante para um aluno de direito, então, nessa visão da teoria da argumentação, não é a memorização de conceitos ou de fontes jurídicas, e sim de uma determinada forma de pensar, estruturada principalmente na argumentação jurídica. E se esses caras estão certos, e eu sempre apresento os autores ou as escolas defendendo elas, eu acho que tem boas razões para acreditar que eles estão certos. O que vocês mais deveriam se preocupar numa faculdade de Direito seria com filosofia do direito, já que na filosofia do direito a gente tem as grandes estruturas que dão base à forma de ver os problemas jurídicos e de argumentar com base nesses problemas jurídicos e trazer possíveis interpretações, boas interpretações, que possam cada vez ser mais depuradas. A tese deles pode ser confirmada, inclusive, quando vocês pensam em quem são os grandes expoentes de cada uma das disciplinas que vocês gostaram durante a faculdade. A maior parte dos grandes expoentes em direito tributário, direito civil, em processo, mesmo que todas as regras dogmáticas fossem mudadas amanhã, que os códigos e as leis ordinárias fossem mudadas amanhã, esses continuariam sendo os grandes caras. Os grandes tributaristas de hoje continuariam sendo os grandes tributaristas de amanhã, mesmo que todas as leis mudassem. O simples fato que eles entenderam como se constrói a argumentação e como se problematiza no direito tributário. Então, é muito mais uma questão formal do que uma questão de conteúdo. O que define, por assim dizer, então, o pós-positivismo? O pós-positivismo, então, como uma corrente, assumindo uma teoria da interpretação com as bases principalmente da hermenêutica, uma teoria da
argumentação com base principalmente na teoria da argumentação do Vivek e do Perelman, ela traz alguns pilares básicos. Primeiro, se vocês lembram bem na aula de positivismo, que eu espero que vocês tenham visto essa aula, existe uma pretensão dentro do positivismo jurídico de que todo direito seja construído a partir da vontade. E que a vontade, ela está em todos os níveis, em todas as instâncias das produções normativas. Toda fonte do direito é uma produção normativa com base na vontade de órgãos competentes. Então, inclusive, quando o juiz interpreta a lei, ele está produzindo direito, e quando ele está produzindo direito, esse direito é resultado da vontade. Então, o juiz decide o que ele bem entender. O importante é definir quem decide, não o que ele decide. A gente pode, inclusive, falar sobre como ele decide, discutir métodos, mas não discutir o conteúdo das decisões. Ou seja, o positivismo jurídico deu uma liberdade tremenda aos juízes, e o pós-positivismo viu isso como uma coisa terrível. E isso fez com que autores, Dworkin e McCormick, propusessem um método, o segundo C do McCormick, tinha que ser maiúsculo, propusessem um método de controle desses juízes. Qual o método que eles propõem? A teoria dos princípios. Por incrível que pareça, esses dois autores chegam praticamente na mesma época a conclusões muito semelhantes, mas independentes entre si. Dworkin e McCormick não estavam construindo um projeto em conjunto quando chegaram os dois, por diferentes razões, e de uma forma diferente, a duas diferentes teorias dos princípios. A teoria dos princípios, ela define, principalmente, qual é a grande crítica do Dworkin. A gente vai ter uma aula específica sobre o Dworkin e vamos ver isso de forma mais pormenorizada. Mas qual é a grande crítica do Dworkin? O Dworkin, ele se dirige ao Hart, e aqui um parênteses, tá? Eu já volto com o Dworkin. É uma coisa bem interessante o fenômeno do Hart. Por quê? Porque o Hart vai ser diretamente influenciado pela filosofia da linguagem. A escola do positivismo, a qual o Hart é um dos fundadores, é a escola analítica de Oxford. E se vocês tiverem lido o Hart, que eu acho que tem grandes chances, dados os professores do começo do curso, Vladimir, o Paulinho, o Gui, todos eles gostam bastante de usar o Hart. Se vocês prestarem atenção no Hart, vocês vão ver que ele está bastante preocupado com o quê? Com o uso ordinário da linguagem. Isso é uma influência direta do quê? Da filosofia da linguagem. Então ele está preocupado com a pragmática do uso da linguagem. E por isso que ele está tão preocupado com as zonas cinzentas na interpretação do direito. Então o Hart é um dos primeiros positivistas, ele já está aqui, ele já é bem mais novo que o Kelsen, mais novo que esses outros caras. Ele está preocupado com a utilização disso que está sendo discutido bastante na filosofia da linguagem. E como o José Reinaldo, de Lima Lopes, professor de filosofia da USP, com quem eu adoro, um cara genial, eu tiro muitas coisas dele, eu aprendo muito com ele. O professor José Reinaldo diz que ele é o Moisés do positivismo jurídico. O professor José Reinaldo não gosta do positivismo jurídico, e ele tem uma simpatia com o pós-positivismo, apesar de também não ser pós-positivista. Mas ele diz que o Hart ele levou o positivismo através do deserto até a Terra Prometida, mas assim como Moisés, ele não colocou os pés na Terra Prometida. Quando o McCormick vai fazer a biografia, o livro que o McCormick publica, que se chama Hart, no qual ele publica uma biografia e um ensinamento sobre os conceitos do Hart, eu indico, é um ótimo livro. Ele diz que ele disse para o Hart, você é pós-positivista, você não é positivista. E ele disse que o Hart ficou bravo com ele. Mas, de qualquer maneira, o Hart conseguiu ir longe e ver que existia algo da filosofia da linguagem relevante no mundo do direito. De qualquer maneira, eu não estou dizendo que pós-positivismo necessariamente está certo e o Hart está errado. Aqui eu estou defendendo o pós-positivismo, mas vocês vão fazer a interpretação de vocês, não estou doutrinando ninguém. Mas, de qualquer maneira, o Dworkin, então, resgatando, ele vai criticar o Hart, que, de certa maneira, é o seu grande influenciador, também do McCormick. O Dworkin vai substituir o Hart na cátedra, inclusive, de Oxford. E aí, o que o Dworkin fala para o Hart, que o Hart está preocupado muito com a questão das fontes normativas do direito, que ele chama de pedigree. Ele está preocupado muito com a ideia de discutir se as fontes são válidas ou inválidas, e discutir competência e outras questões menores
para o Dworkin, mas isso é insuficiente, diz o Dworkin, porque isso deixa de lado algo que é jurídico e que o positivismo deixou de lado por acreditar que não era jurídico. O que é isso? Uma estrutura racional, uma estrutura específica de argumentação jurídica do direito. Uma estrutura que dá as bases para todos aqueles que falam da linguagem jurídica. Todos aqueles que forem interpretar o direito, todos aqueles que forem argumentar o direito, eles vão usar o mesmo tipo de racionalidade, o mesmo tipo de razão prática, que se dá a partir de algumas estruturas. Dworkin, para definir isso, ele apresenta um caso bem famoso, depois a gente volta com pormenores desse caso, que é o caso Riggs versus Palmer. Do que se tratava o caso? O sujeito matou sua avó querendo sua herança. Problemas que nós pobres normalmente não temos, que as pobres famílias ricas às vezes têm. O sujeito quis antecipar sua herança e matou a avó. Só que nos Estados Unidos não tinha, como a gente tem definido no Código Civil, que o sujeito, por indignidade, não recebia a herança. Mas a Suprema Corte nos Estados Unidos, vocês podem ler o caso, a decisão, acho que tem umas 14 páginas, é bem interessante. As decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos são bem sintéticas e interessantes de ler, ao contrário das decisões do STF, que tem 400, 500 páginas e são tediosas de ler. A decisão do caso Riggs versus Palmer diz que é evidente, as tias do Palmer, então, processam o Palmer, porque no testamento ele era o herdeiro e não elas, mas elas processam porque ele matou a avó para que esse testamento fosse cumprido antes do tempo e ficar com seus bens, e elas processam ele, e não tem nenhuma lei que proíba, ele se defende dizendo, não tem nenhuma lei que proíba eu ganhar a herança, eu vou ser preso pelo assassinato, mas ao mesmo tempo vou ter que ganhar a herança. E a Suprema Corte diz, mas desde o direito romano é evidente que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Isso não está em nenhuma fonte normativa válida. Por quê? Porque a Suprema Corte acha que não precisa estar, porque isso é óbvio no direito, isso faz parte da estrutura da racionalização do direito. E essas grandes estruturas, elas são baseadas em valores morais presentes na política. Não são valores metafísicos, e essa é uma grande diferença do pós-positivismo em relação ao justnaturalismo moderno. Apesar de Rawls influenciar muito esses autores aqui também, não falei no Rawls, mas a gente vai falar futuramente, que é, por assim dizer, um justnaturalista moderno, mas o que o Dworkin está preocupado, então, o que diferencia, desculpem, me perdi, o que diferencia esses caras do pós-positivismo em relação ao justnaturalismo moderno é que esses caras aqui, eles não acreditam que exista, na razão teórica, uma possibilidade de resposta. Não existe no mundo, eles são pós-metafísicos. Não existe no mundo uma resposta correta. Mas existem estruturas presentes nas nossas decisões políticas. O Dworkin diz que na dos Estados Unidos é muito clara. Os Estados Unidos ele tem uma fundação baseada na ideia de livres e iguais. Então eu não posso jamais interpretar o direito fora desse horizonte. A ideia de livres e iguais vai derivar em inúmeras coisas. Então, o justnaturalista moderno é acreditar que essa ideia influencia o direito que dá as estruturas e os limites da interpretação jurídica. Só que ela é descoberta pela razão. O pós-positivista acredita que a razão é que volta a imperar. Os princípios, eles são grandes estruturas racionais da interpretação do direito. Entretanto, essas estruturas racionais da interpretação do direito, elas são dadas por decisões políticas e morais da nossa comunidade. O contexto no qual a norma está, voltando à hermenêutica. Determinados contextos e determinadas formas de argumentação trazem determinados eixos argumentativos e princípios argumentativos. Os princípios jurídicos nada mais são do que o reflexo dessas decisões morais e políticas na nossa argumentação. Então, o juiz ele tem um controle e ele tem uma resposta a chegar, diferentemente do que o pós-positivismo pretendia. Por incrível que pareça, é exatamente o oposto do lugar comum. A maioria das pessoas acha que o positivismo algema o juiz e leva o juiz a uma decisão específica, porque teria algum tipo de legalismo e literalidade na interpretação. E o pós-positivismo libertaria os juízes disso, levando a um ativismo judicial. De fato, o pós-positivismo, vocês podem ler ali, ele vai levar a um ativismo judicial, mas por outras razões que eu já falo. Mas, de qualquer forma, o pós-positivismo ele pretende controlar o juiz, dando bases de controle para esse juiz nos princípios. Entre outras coisas, essa é a grande pretensão da teoria dos princípios, que quando a gente falar do Dworkin, a gente vai falar
de forma mais detalhada. Mas então, quando, por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição traz valores morais e políticos, esses valores morais e políticos são transformados em princípios jurídicos, que servem para toda a estrutura da argumentação. Só que, vejam, paradoxalmente, no mesmo momento que o pós-positivismo constrói as bases de controle do juiz, ele constrói um instrumento que leva o juiz a ter muita força. Porque, diferentemente do positivismo, no qual não existia de forma orgânica um grande projeto argumentativo dos juízes, porque cada juiz decidia conforme a sua vontade, no momento que eu trago de retorno a razão ao invés da vontade para a interpretação jurídica, e eu digo quais são esses contornos, existe então agora uma comunidade de juízes, uma comunidade argumentativa de juízes, que vão construir significados, vão construir inclusive quais são os conjuntos de princípios válidos, a gente possibilitou que esses juízes se organizassem em projetos políticos e projetos morais específicos, e isso desse uma grande base ao ativismo judicial. Esses são os eixos centrais do que significa ser um pós-positivista. Mas vejam, é menor do que os eixos centrais das outras escolas. Talvez nem tanto, mas o que define, então, um pós-positivista? Um pós-positivista vai aderir, primeiro, uma crítica do cientificismo e da ideia de ciência de direito. Segundo, a ideia de interpretação, principalmente baseada na hermenêutica, e uma ideia de argumentação baseada na teoria da argumentação, com cânones específicos de interpretação jurídica, regras específicas de interpretação e argumentação jurídica. E tudo isso vai, então, refutar a ideia de cientificismo e de direito como produto da vontade, colocando novamente a razão como principal fonte do direito, e essa razão vai ser estruturada numa argumentação jurídica dada por princípios, num determinado contexto interpretativo. E isso vai possibilitar um resgate do quê? Da moral e da política no direito. Essas são as principais bases do que significa pós-positivismo. Eu acho que isso era o central sobre pós-positivismo que eu pretendia para vocês. E aqui eu estou aberto a perguntas antes de começar a próxima parte da aula.